10ª lei é a lei da interação com a divindade. A meu entender, Deus é a natureza, pois apenas a natureza é onisciente, onipresente e não faz acepção de pessoas. Tem muita gente que gostaria de falar com Deus, mas penso que melhor que falar com Deus é aprender a ouvir quando Deus fala com você. Falar com Deus é orar, e milhares de pessoas oram todos os dias. Mas para ver ou ouvir a Deus, é preciso que se tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. E Deus fala conosco o tempo todo, se praticamos o mindfulness e estamos atentos. Se Deus é a natureza, como que ele fala conosco? Ele fala através das coincidências de significação, também denominadas de coincidências significativas. Quando ocorrem acontecimentos cuja relação conosco seja uma relação de significado e não uma relação causal, temos uma comunicação da natureza conosco. Esse tipo de acontecimento de significado e não de causalidade recebeu de Carl Gustav Jung, o mais famoso discípulo de Freud, um nome interessante. Ele a chamava de sincronicidade. Sincronicidade era para Jung um sincronismo simultâneo que ocorre no mesmo momento entre um estado psíquico e uma situação externa que, embora não tenha uma relação causal aparente, tenha uma relação de significado para aquele que a vivencia. Sincronicidades são tão básicas e simples que já foram definidas como coisas vindas do nada que levam você a tomar uma decisão em sua vida. Como ocorrem muitas sincronicidades em minha vida, passei a analisá-las e cheguei à conclusão que elas são de 3 tipos. Sincronicidade de confirmação do caminho, quando acontece uma coincidência significativa que, embora seja significativa para você, pode não ter significado algum para qualquer outra pessoa no ambiente em que ela ocorre. Esse tipo de sincronicidade apenas é um marco ao longo do caminho da espiritualidade, e sua ocorrência apenas confirma que você está no caminho certo e está crescendo em termos de desenvolvimento espiritual. Vou citar um exemplo. Eu estava em Itatiaia, no estado do Rio, fazendo um curso de programação neurolinguística e pintou um livro que me emprestaram para que eu fizesse uma cópia. Mas a copiadora do hotel estava quebrada. Peguei o carro e desci até a Dutra. Do outro lado da pista havia uma vilazinha cujo nome nem me lembro. Entrei em um posto e perguntei onde tirava xerox. O frentista me disse que a única máquina da vila ficava em uma farmácia na mesma rua. Fui até lá. Ao entrar na farmácia, tinha um rapaz falando com uma moça. Ele disse: Maria do Carmo, o Fábio foi levar o documento para o Cristiano. Naquele tempo, eu era casado com minha primeira esposa. O nome dela era Maria do Carmo. O nome de meu filho mais velho é Fábio. O nome de meu filho caçula é Cristiano. Era uma coincidência significativa para mim e muito inusitada. Como não tinha um sentido maior, era apenas um marco de confirmação do caminho. Também existe a sincronicidade que pode dar origem a novos caminhos. Vou contar apenas um exemplo, mas que se desdobrou em 2 sincronicidades. Esse tipo de sincronicidade é mais útil porque traz coincidências significativas que dão origem a fatos novos, relacionamentos novos e início ou modificação de atividades já existentes, em direção a novos caminhos. Há algumas décadas eu estava em um sebo, uma dessas livrarias que vendem livros usados, e estava tocando uma música suave, mas muito agradável. Como além de monge budista sou escritor, costumo ouvir músicas suaves enquanto escrevo em meu computador. Me informei a respeito da música que estava tocando e comprei uma fita cassete desse artista, o Diógenes Oliveira. Naquele tempo, ainda não havia internet no Brasil, e tentei de todas as formas encontrar informações sobre o artista, mas não consegui. Mais tarde, quando surgiu a internet, consegui comprar inúmeros CDs com as músicas dele e passei a tocá-las diariamente enquanto trabalhava no computador.
Mas a sincronicidade aconteceu muitos anos depois. Quando comparecemos, eu e minha esposa, a uma outorga da Medalha da Paz da ONU, que ocorreu em uma cidade do interior do estado do Paraná, estávamos no local da cerimônia quando minha esposa me fez notar que um artista estava tocando as mesmas músicas que eu ouvia quando trabalhava em meu computador. Fui conversar com o artista que tocava e descobri que ele era o próprio Diógenes de Oliveira, autor dos DVDs que eu apreciava tanto. Considerando que ele mora em São Paulo, que eu moro em Sorocaba e que o evento estava ocorrendo em outro estado, as chances de que nos conhecêssemos eram muito limitadas. Essa sincronicidade era do tipo que pode dar origem a novos caminhos, o que realmente aconteceu, porque fiquei amigo do Diógenes e ele me autorizou a incluir a música dele em meus vídeos, o que passei a fazer desde então. Inclusive, elas estão neste vídeo. Mas o mais surpreendente é que mencionei a ele se tratar de uma sincronicidade, e ele me contou uma sincronicidade que ocorreu na vida dele. No ano 2000, quando Diógenes estava em Jerusalém, tocando em um calçadão, aproximou-se um senhor que ouviu sua música ao longe e lhe contou que havia estado no Rio de Janeiro e, caminhando pelo calçadão da 7 de setembro, ouviu o som de um violão, e era o pai do Diógenes demonstrando os CDs do filho. Ele comprou um CD e levou para Israel. E, tendo gostado, ligou para a irmã dele, que é médica e que mora no Rio, pedindo-lhe que comprasse o restante da coleção. Agora, a grande sincronicidade de confirmação do caminho aconteceu aqui, quando esse senhor ligou para a irmã lá no Rio, a Lilian, esposa do Diógenes, estava se consultando com a irmã dele. Quando a Lilian estava na sala de espera, a música ambiente do consultório tocava um dos CDs do Diógenes. E ela comentou com a médica que aquele CD era de seu marido. E justamente naquele momento o telefone tocou e era o irmão da médica pedindo, lá de Jerusalém, que ela comprasse a coleção para ele. O curioso é que nesse momento o Diógenes estava lá em Jerusalém, o que é uma grande sincronicidade. E o terceiro e último item de sincronicidade, segundo minha análise, é um tipo de sincronicidade que eu chamo de sincronicidade de orientação, indicação e advertência. Eles ocorrem quando a Mãe Natureza quer lhe apontar algo a ser feito, um caminho a ser seguido ou um cuidado a ser tomado. Comigo, esse tipo de sincronicidade de orientação acontece quando estou interessado em comprar um livro. De início, recebo a indicação de um livro e nem sempre presto muita atenção. Mas às vezes, no mesmo dia ou alguns dias depois, mais alguém começa a me falar do mesmo livro. Ou então eu vejo a citação dele feita por alguém ou em algum vídeo. Então sei que a Mãe Natureza está me dizendo que me é útil comprar aquele livro. E eu o compro e invariavelmente ele vem a me ser muito útil mesmo. Contarei muitos outros casos de sincronicidade ocorridos comigo e com outras pessoas no curso sobre a 10ª lei, que estarei publicando aqui na Udemy proximamente. Até a próxima orientação.